Boa noite a todas e todos. Em nome do Departamento de Letras e da Coordenadoria de Cultura, eu queria dar as boas-vindas para a 10ª edição do Fórum de Debates da série O que está acontecendo no Brasil, que desde março vem reunindo especialistas das mais diversas áreas, alguns aqui presentes, como nosso amigo Joelson, para debater a conjuntura política brasileira das mais diversas perspectivas. Hoje nós vamos contar com o nosso primeiro convidado internacional, o Alejandro Regis, que é uma pessoa que, a partir do peruano Antônio Cornejo Polar, a gente podia chamar de um sujeito múltiple, um sujeito múltiplo, porque ele traz nas experiências e na produção dele diversas perspectivas e vivências em culturas diferentes. Nascido no México, Alejandro Regis viveu e trabalhou numa multinacional nos Estados Unidos por anos. Depois ele passou uma longa temporada em Salvador, Bahia, onde ele escreveu em português um livro de contos, Vidas de Rua, e posteriormente esse romance em português também, A Rainha do Cine Roma, publicado pela editora Leia em 2010, que vai estar à venda ali em cima, junto com outras produções de caráter político vendidas pelo Eduardo, do Levante Popular da Juventude, inclusive para custear um acampamento que eles vão fazer em Belo Horizonte na semana que vem. Então convido a todos e todas para, ao fim da palestra, irem ali dar uma olhadinha na banca do Eduardo, que tem várias coisas bem interessantes, além do livro do Alejandro Regis. Depois, não bastasse, esse livro foi traduzido pelo próprio Alejandro ao espanhol, sua língua materna, e ele também foi premiado no México. Atualmente tem uma tradução francesa também. Jornalista de formação, Alejandro doutorou-se em literatura latino-americana pela Universidade da Califórnia, onde ele estudou a literatura periférica brasileira e, aliado à sua temporada em Salvador e às suas circulações pelas letras paulistanas e pelos saraus da periferia também de São Paulo, ele publicou este livro, Vozes dos Porões, a literatura periférica marginal do Brasil. Ele tem uma outra coletânea de contos também que ele organizou, que é essa aqui, publicada pela Surplus, Metamorfosis, El Sótano de los Olvidados, Cuentos de Tepito e Outros Barrios Marginados, com literatura periférica do México. Atualmente, o Alejandro vive na região de Chiapas, no México, atua como jornalista da Rádio Zapatista, cujo endereço é radiozapatista.org. E na fala de hoje dele, o Alejandro vai contar um pouco, a partir da sua perspectiva de sujeito plurinacional, ativista e estudioso da cultura, sobre a experiência do movimento zapatista no México, considerando inclusive o que essa experiência pode trazer para a reflexão e para a prática no nosso atual momento brasileiro, que eu vou me abster de qualificar. A pergunta que moverá as próximas horas é: consertar a máquina ou construir outro mundo? A experiência zapatista e o Brasil. Com vocês, Alejandro Regis. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Essa primeira parte do meu currículo, vergonhosa, geralmente não é publicitada. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho um mês, pouco mais de um mês que estou aqui no Brasil, e Brasil é um país que é muito querido para mim. Morei 9 anos aqui e tento vir aqui uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, enfim. E dessa vez, ao chegar, dá para sentir uma tristeza, né, um peso muito particular, que não tinha sentido nunca no Brasil. Uma sensação de desespero, de
perplexidade, de impotência, né? São impressões, enfim, não é uma análise do que está acontecendo, apenas impressões vistas de fora. E, de certa forma, essa impotência há uma semelhança com o que se sente também no México. Então, no México temos décadas em que os governos são eleitos através de fraudes eleitorais. Nós temos, agora já 2 anos, que os desaparecidos de Ayotzinapa, numa ação do governo criminosa, impensável, que tem se revelado de todas as formas a versão oficial uma mentira, e, no entanto, 2 anos de mobilizações, de manifestações, de ações muito contundentes, absolutamente nada tem mudado. Escândalos de corrupção. Corrupção não é a palavra, porque corrupção implica que alguma coisa está certa e que é corrompida. O que a Ayotzinapa, entre outras coisas, tem demonstrado é que o Estado é criminoso. Eu creio que o crime organizado e o Estado é exatamente a mesma coisa, que não há diferença entre uma coisa e outra. Escândalos que se repetem, 150 mil mortos pela suposta guerra contra o crime organizado, que novamente não é tal coisa, 20, 30 mil desaparecidos, e mobilizações muito contundentes e absolutamente nada muda. Então, um sentido de impotência e o sentimento de que absolutamente nada pode ser feito pela via institucional contra esse poder que está nos esmagando. A única luz de esperança que nós temos é aquilo que vem por fora da institucionalidade. E hoje eu queria falar com vocês sobre a experiência zapatista e o que isso tem nos ensinado. Enfim, a experiência zapatista sendo apenas uma das experiências que saem da institucionalidade e que tentam criar outra coisa. Uma aclaração também, eu sou membro do coletivo Rádio Zapatista e o nome muitas vezes tende a se confundir, as pessoas podem pensar que a Rádio Zapatista é dos zapatistas, não somos, somos um coletivo civil de pessoas da mídia livre, enfim, que andamos junto com os zapatistas, então nada do que eu dizer de forma nenhuma é a palavra dos zapatistas ou tenta representar o que eles pensam ou dizem, enfim, é apenas um membro de um coletivo. Então, para contextualizar, assim, bom, e a ideia é apenas trazer essa experiência para cá, para que possa servir talvez de reflexão sobre diferentes caminhos que podemos ter nesse momento tão difícil para nós todos. Os zapatistas, bom, para contextualizar onde nós estamos, o México, no sul do México tem um estado que está em verde aí, que é Chiapas, fronteira com Guatemala. Nesse estado, é um estado tropical, né, no sul, com grandes recursos naturais, com selvas, rios, lagos, florestas, enfim, uma beleza extraordinária e muitos recursos que são muito cobiçados pelo capital, como urânio, petróleo, madeira, turismo, enfim. Nesse território é o território mais indígena do país, tem grandes regiões de comunidades indígenas, maias, 7 línguas maias são faladas ainda em Chiapas, e essas são algumas imagens para vocês terem uma ideia mais ou menos do que como são essas comunidades. Parte dessas comunidades são comunidades organizadas no Exército Zapatista de Liberação Nacional. E que há tanto os guerrilheiros que estão nas montanhas, que são insurgentes guerrilheiros, enfim, armados, que vivem na clandestinidade, e um grande número de pessoas que moram nas comunidades, que são camponeses indígenas, mas que estão organizados na estrutura do zapatismo. Então, um pouco de história. E foi recomendado que era mais interessante eu sentar para a câmera, mas não consigo. Então, 17 de novembro de
1983, 6 guerrilheiros, 3 mestiços, 3 indígenas de outras regiões, chegaram na selva e nas montanhas no suleste mexicano, em Chiapas, subiram nas montanhas e plantaram uma bandeira e declararam fundado o Exército Zapatista de Liberação Nacional, 6 pessoas delirantes, com a ideia guevarista, enfim, de ser uma vanguarda que traria conscientização aos povos indígenas oprimidos de Chiapas, e a partir dali se criaria um movimento guerrilheiro. O que aconteceu é que os indígenas não aceitaram essa proposta, já tinha outros movimentos guerrilheiros que tentaram fazer a mesma coisa, não deu certo, porque os grupos indígenas têm 500 anos de resistência, então não estão muito dispostos a ninguém ensinar, né, a conscientizar. Enfim, o que eles sim estavam interessados é nas armas, é na proposta da insurreição. E esse grupo, pequeno grupo de guerrilheiros, foram muito inteligentes, à diferença de outros grupos que chegaram antes, no sentido de escutar. E estou falando assim, muito resumidamente, um processo que durou 10 anos, né, onde eles foram se aproximando às comunidades indígenas e em trabalho de formiga, né, eles se disfarçavam de professores, enfim, de viajantes, e começavam a falar com as pessoas. Quando alguém parecia ser mais interessado, parecia que teria mais recepção, começavam a falar, até que divulgavam a proposta. E essa pessoa, então, ia reproduzir aquilo com as outras pessoas que consideravam mais próximas, enfim, e assim foi contagiando. Só que nesse processo houve essa troca, onde as ideias urbanas da guerrilha urbana foram se misturando com a visão de mundo indígena. E aquilo foi crescendo. Durante um período de 10 anos, do qual a gente não sabe muito, porque só sabemos o que eles nos contaram, mas sabemos que durante 10 anos não se sabia da existência de um crescente número de milhares de guerrilheiros indígenas se formando nas montanhas e nas selvas de Chiapas. Como manter esse segredo durante 10 anos é uma façanha impressionante, né? Até que, no 1º de janeiro de 1994, muitos de vocês lembrarão, surgiu o Exército Zapatista, invadiu 7 cidades, tomou 7 cidades numa ação militar muito surpreendente na madrugada do 1º de janeiro e declarou guerra ao Estado mexicano e ao Exército mexicano. Isso, naquele momento de 1994, 5 anos depois da queda do Muro de Berlim, onde se declarou o fim do comunismo, o fim da Guerra Fria, né, a vitória do capitalismo e o fim da história. E nós da esquerda, que não sabíamos para onde ir, de repente surge esse movimento. E um movimento que surge com uma característica muito interessante, porque essa característica indígena foi muito visível, né? Uma guerrilha indígena, e além disso com uma expressão, uso da palavra, particularmente através do subcomandante Marcos, muito criativa. Uma palavra que mistura essa forma de pensar e de ver o mundo indígena, inclusive na forma de expressão indígena, mas que utiliza muito o humor, a ironia, enfim, que saía dos padrões que a gente estava acostumado a ouvir, né, do marxismo mais ortodoxo. E isso criou uma atração muito grande. Justamente 1º de janeiro de 94, quando o levantamento, é o dia que entra em vigor o Tratado de Livre Comércio entre México, Estados Unidos e Canadá, e que a classe média mexicana estava interpretando como a entrada do México ao primeiro mundo. Se celebrava que agora todo mundo ia ter televisão e carro e aquela coisa toda, né? Só que a grande maioria da população mexicana estava consciente que esse primeiro mundo não era para eles. E quando os zapatistas surgem com essa revolta naquele mesmo dia, muita gente se identifica com esse movimento e com as reivindicações zapatistas. Então nós temos, nos seguintes dias, nos 12 dias de uma guerra brutal,
onde o exército bombardeia comunidades indígenas, os mortos desciam em caminhões, né, eram jogados em valas comuns, enfim, uma terrível mortandade como a mortandade das guerras. Só que aconteceu que a população mexicana se movimentou, porque houve essa reverberação, houve essa identificação com as demandas zapatistas e houve grandes mobilizações pelo país. Esse é o Zócalo, que é a praça central da cidade do México, que é uma das maiores praças do mundo, lotada de gente protestando para exigir que o governo parasse as massacres, né? Só que, ao mesmo tempo, o povo do México concordava com as propostas zapatistas, com as reivindicações, só que ninguém pegou as armas, né? E aí, de novo, os zapatistas souberam escutar. O povo mexicano não queria a guerra, e eles poderiam ter continuado com a proposta da guerra, só que era uma proposta de morte. 10 anos se preparando para a guerra, em 12 dias eles mudam de rumo. Novamente essa capacidade de escutar, caminhar escutando. E eles simbolicamente colocam as armas de lado e adotam a palavra como sua arma de luta. A partir dali vem um processo muito interessante que não temos tempo aqui de explorar profundamente, sobre essa interação entre o exército zapatista e o povo mexicano, além das negociações com o governo. Ou seja, esse uso da palavra não era apenas no diálogo com o governo, mas sobretudo com a população. Muitas iniciativas de abrir as portas do território zapatista e convidar a população civil para ir a esse território, que é uma coisa inédita, né? Um movimento guerrilheiro abrir as portas com os perigos de segurança que isso implica, para poder ter esse diálogo com a população. Estamos vendo aí hoje subcomandante Moisés, que hoje é o chefe militar do exército zapatista e o porta-voz. Antes era o subcomandante Marcos. E aqui temos uma foto nas negociações com o governo para os acordos, o que resultaram nos acordos de San Andrés, né? Estou fazendo assim pulos grandes na história. O resultado das negociações com o governo foram esses acordos. Iam se tratar vários temas. O primeiro deles eram os direitos indígenas. Só esse chegou a ser tratado. E ao sentarem com o governo para tratar o tema de direitos indígenas do país, o governo evidentemente tinha a intenção de sentar com quem eles achavam que era o chefe, que era Marcos, e negociar. Não foi assim. Os zapatistas pensaram que eles não tinham a capacidade de representar todos os grupos indígenas do México, que eles não tinham essa representatividade, portanto, eles convocaram uma grande quantidade de assessores de muitas regiões indígenas do país, e isso enlouqueceu o governo, porque as negociações que pensavam que seriam muito rápidas demoraram muitos meses, porque cada proposta tinha que ser discutida com os representantes e os representantes tinham que voltar para as bases para discutir, enfim, trazer de volta. Que, como digo, foi uma coisa que enlouqueceu o governo, mas que nos ensinou muito como sociedade o que é possível fazer com uma outra noção de democracia, ou seja, democracia que envolve a participação de todo mundo todos os dias e não apenas da eleição de representantes que não representam coisa nenhuma. O resultado dos acordos de San Andrés, resumindo, são dois. Os povos indígenas do país terão direito de se autogovernar conforme os seus usos e costumes, e terão direito a controlar os recursos naturais do seu território. Evidentemente, essas duas questões são muito problemáticas para o Estado, e o Estado não tinha nenhuma intenção de colocar em efeito, apesar de ter assinado esses acordos. Então, esses acordos requeriam modificações constitucionais que nunca se fizeram. E nos seguintes anos, até 2001, os zapatistas fizeram um número de ações muito interessantes que a gente não vai poder falar aqui,
mas muito interessante para tentar pressionar o governo a implementar os acordos de San Andrés. Entre outras coisas, por exemplo, uma consulta ao povo mexicano, para ver se o povo concordava que isso tinha que ser feito. E como é que se faz uma consulta nacional, sem recursos, sem dinheiro, sendo apenas um grupo em Chiapas, enfim, né? Se fez pela solidariedade, movimentaram-se quantidades de pessoas pelo país inteiro para fazer uma consulta. O que é interessante desses processos não é apenas o resultado da consulta, mas o processo. O processo que estava nos ensinando, não precisamos do Estado para fazer as coisas. A gente pode fazer as coisas do nosso jeito, sem pedir nada a ninguém. Chegamos pulando essa fase toda até 2001. Em 2001, se faz uma imensa marcha, que se chama Marcha da Cor da Terra, que sai de Chiapas e vai percorrendo 13 estados na forma de um caracol, até chegar à Cidade do México. Isso tudo com a intenção de pressionar o governo a permitir que os zapatistas falassem no Congresso da União e explicassem o porquê da necessidade de implementar os acordos. Nessa marcha participam mais de 1 milhão de pessoas em diferentes pontos do país, e o Congresso, os congressistas não queriam permitir que os zapatistas entrassem, achavam absolutamente ridículo que um grupo guerrilheiro com passamontanhas entrasse para falar no Congresso da União. Só que a pressão popular foi tanta que eles tiveram que abrir as portas, pensando que o subcomandante Marcos iria falar. E Marcos não entrou. Quem entrou foi a comandância. E aí é importante, sim, esclarecer também como é essa estrutura, porque na época Marcos, hoje Moisés, Marcos era o chefe militar do exército militar, que é uma estrutura vertical, né, como todo exército. Só que ele é subcomandante, e quem realmente comanda é um grupo grande de comandantes e comandantas que são civis, que não são militares, que são indígenas das comunidades e que vivem nas comunidades e, portanto, têm um sentido do que o povo quer, das bases querem. E são eles que dão as instruções ao exército zapatista. Então, é uma intersecção muito interessante entre a verticalidade e a horizontalidade. Quem entrou foram os comandantes e as comandantas, e entre os vários discursos, um dos mais históricos foi o da comandanta Esther, uma mulher, que vemos na foto lá embaixo, uma mulher indígena, que mal falava espanhol e que, no entanto, dá uma lição ao povo mexicano do que é ser uma mulher e ser indígena num país que não reconhece os direitos de uma nem de outra. É um discurso histórico e muito interessante, que valeria muito a pena vocês lerem, se vocês se interessarem. O resultado disso, desse movimento todo, foi que os 3 partidos políticos, incluindo o PRD, o partido de esquerda, traíram os acordos de San Andrés, implementando uma mudança constitucional que dizia cumprir os acordos e, de fato, não cumpria de forma alguma a essência do que seria autogoverno e controle territorial. A partir dali, os zapatistas tomam uma decisão radical. E é interessante que, para muita gente de fora, a história do zapatismo mais ou menos termina ali, em 2005, ou desaparece da mídia, da grande mídia, e se sabe muito pouco. Mas eu acho que é a parte mais interessante, o que vem depois de 2001, porque a partir dali eles dão as costas ao Estado, dizem nunca mais nós teremos qualquer contato com o Estado, ou com partidos políticos, ou com toda a máquina do sistema. Não é possível transformar o sistema. A gente tem que construir outra coisa. E é uma decisão radical. A partir dali, eles ficam silenciosos durante 2 anos, a gente não sabe o que está acontecendo, parece que já sumiram. Inúmeras vezes a mídia tem anunciado que os zapatistas já desapareceram, que são irrelevantes, que não existem mais, etc. 2 anos depois, surge a fundação dos caracóis. O caracol, como você vê naquela imagem ali,
na escrita maia, cada vez que alguém vai falar, que está falando, e tem esse símbolo que parece um caracol saindo da boca dos personagens na escrita maia. É o símbolo da palavra. Então, a palavra caracol é muito simbólica. É o lugar onde a palavra entra e a palavra sai. Então, o caracol é um espaço físico. E tem 5 caracóis porque tem 5 grandes regiões do território zapatista. Cada uma dessas tem um espaço físico muito grande, que é um caracol. E esse caracol é o ponto de contato entre os zapatistas e o mundo exterior. Quando qualquer um de vocês quer ter contato com zapatistas para qualquer coisa, até simplesmente para conhecê-los ou para propor algum projeto de trabalho conjunto, vão ao caracol, é o ponto de contato. Mas é também no caracol, e esse, para vocês terem uma ideia do que é um caracol, esse é o caracol de Oventic, que fica a 1 hora de São Cristóbal de las Casas, a cidade onde eu moro. E aqui é um evento que houve, um encontro entre os zapatistas e os povos do mundo, em 2006. O caracol é também a sede do governo autônomo. Tem 5 governos autônomos, porque tem 5 zonas zapatistas, e o governo autônomo chama Junta de Buen Governo, Junta de Bom Governo, e ela é um grupo de 30, 40 pessoas, varia, dependendo de cada caracol, que se revezam. Então, em determinado momento, uma semana, você pode ter 7, 8, 10 pessoas que são o governo em coletivo. Não tem um governante, mas é um governo coletivo, e essas 10 pessoas ou 7 pessoas saem, na próxima semana entram outros, revezando essas 40 pessoas, ou 30, enfim, durante 3 anos. E cada caracol, cada zona tem uma diferente forma de se governar, porque é autonomia dentro da autonomia. Certo? Esse é um governo inteiramente autônomo do Estado, é um governo que decide tudo sobre o território zapatista. Cada uma dessas 5 regiões está dividida em municípios autônomos. Cada município autônomo tem um conselho de governo autônomo que funciona da mesma forma, um governo coletivo, e cada município, também é importante dizer que esses municípios não são os mesmos que os municípios oficiais, o traçado é totalmente diferente, que responde às divisões étnicas, né, dos diferentes grupos e às divisões geográficas, enfim, uma lógica humana e não abstrata. E esses municípios têm as comunidades, e as comunidades, o governo das comunidades é a assembleia, onde todo mundo participa. Então, é um exercício de democracia outra, de democracia na prática, onde o ditado é el pueblo manda e el gobierno obedece. O povo manda, o governo obedece. Ou, como eles dizem, mandar obedecendo. E é um exercício de outra forma de democracia na prática, que é exemplo para muitos de nós. Esse seria um cartaz que vocês encontram toda vez que vocês estão entrando num território zapatista, você vê esse tipo de cartazes mostrando, avisando que você está entrando num território e que você tem outro governo paralelo ao governo oficial. E eles começam também a aprofundar as diferentes áreas da autonomia. Ou seja, o que eles decidem é: nós vamos implementar os acordos de San Andrés sem pedir permissão a ninguém. Nós vamos ter o nosso próprio governo, a nossa própria justiça, a nossa própria educação. Começam a construir escolas. Agora, como é que você consegue construir um sistema de educação inteiramente autônomo, sem recursos do Estado, quando a própria população que vai construir essa educação autônoma, a maioria não sabe ler e escrever, né? Então, são desafios imensos que eles assumiram e conseguiram, com apoio de pessoas solidárias de fora, que têm pensado muito nas alternativas educativas, mas, sobretudo, através de assembleias nas próprias comunidades, tentando pensar que educação é que nós queremos para nossos filhos. E a partir desse processo de base, que demorou muito tempo, e essa interação com as pessoas de fora, eles foram desenvolvendo os programas educativos, eles foram construindo as escolas com as próprias mãos, e às vezes a escola seria simplesmente embaixo de uma árvore, né? A escola não é a questão física, mas é outra coisa.
sobretudo, a ênfase que eles deram é na coletividade. Ou seja, o sistema de educação pública, primeiro, não funciona, não há escolas. Quando há escolas, é um atropelo aos costumes, às línguas, ao pensamento indígena, quando não é infiltrados do governo para espiar, né, as comunidades zapatistas. E, sobretudo, é uma forma de fragmentar e de ensinar o individualismo, né? Aquela educação que serve apenas para a superação, entre aspas, do indivíduo para benefício próprio. E, para eles, a importância é a coletividade. Então, apesar da carência material, é muito mais importante criar essa coletividade na qual quem sai da escola vai voltar para a comunidade, para retribuir na forma do serviço para a comunidade. O que a gente está vendo ali no Caracol Juventic, essa é a escola do ensino médio, é também a escola onde se preparam os promotores de educação que vêm das diferentes comunidades para ser preparados para voltarem às comunidades, ensinar nas escolas de cada comunidade. E essa é uma sala de aula, e a gente está ficando aí dormindo no chão em um dos eventos. Cria-se também um sistema de saúde autônomo. A mesma coisa, sem qualquer recurso do governo, misturando a saúde alópata e a tradicional indígena maia, onde tem herbolária, parteiras, hueseras, hueseros. E há uma coisa muito interessante, essa saúde tradicional estava se perdendo, porque acreditava-se que era um dom. Ou seja, quem sabe não pode ensinar, né? Mas era também uma forma de poder, né? E é interessante que um movimento que reivindica uma identidade indígena própria também é crítico da tradição, entendeu? Porque a tradição é uma coisa que muda, ou seja, não há uma essencialização deles próprios como indígenas, como algo congelado no tempo. Então, eles conseguiram convencer os mais velhos de que era preciso que isso fosse ensinado e começou-se a formar promotores de saúde com todos uma quantidade de saberes que estavam se perdendo por esse próprio processo. Bom, tem postos de saúde, não? Pequenas clínicas na maioria das comunidades, tem hospitais que eles chamam também de clínicas, mas são hospitais nas regiões principais, nos caracóis ou perto das caracóis, onde já se faz inclusive cirurgias, chegam para intervenções mais complicadas, chegam médicos solidários das cidades, mas muita coisa que eles já fazem por si próprios. E aqui, por exemplo, a farmácia da herbolária, dos produtos que eles próprios fabricam, né, a partir das ervas, e tem a solidariedade internacional, né, através da qual se conseguem ambulâncias, equipamento, etc. Né? Falar um pouco também sobre o papel da arte, e a gente vai voltar a isso um pouco depois. Para o zapatismo também a arte, desde o início, tem sido muito importante, particularmente na forma da música e da pintura mural, né? Você chega a qualquer comunidade zapatista, está cheia de pintura mural. E eles gostam muito de dançar. Podem ficar a noite inteira dançando, sem tomar uma gota de álcool. O papel das mulheres é também outro aspecto muito interessante. E aí vai no mesmo sentido. As comunidades indígenas, por uma questão histórica, inclusive da colonização, da colonialidade, são muito oprimidas nas comunidades indígenas. E isso considera-se parte da tradição. Mas há uma crítica à própria tradição, e ali há uma luta interna que foi muito dura antes da saída pública em 94, onde as próprias mulheres se movimentaram para exigir dos homens as leis revolucionárias da mulher. Então, há muito caminho ainda a ser andado, eles reconhecem que falta muito, mas temos mulheres guerrilheiras, mulheres nas juntas de bom governo, nas diferentes instâncias, nas promotoras de educação, de saúde, e é grande, é revolucionário, no sentido que antes a mulher não podia sair de casa. Agora, para você ser promotora, uma adolescente tem que sair de casa, ir ao caracol, conviver com
outros adolescentes da mesma idade, homens, né? Coisa que era impensável antes. Então, isso é uma revolução no próprio pensar e fazer das mulheres. E comandantas, né? Como a comandanta Ramona, uma das grandes figuras desse movimento das mulheres dentro do zapatismo, a comandanta Esther. E as mulheres colocando o corpo e a vida na resistência mesmo. Em momentos muito álgidos, são as mulheres que estão muitas vezes à frente da resistência. Todo um projeto de comunicação autônoma, formação de comunicadores, estabeleceu-se o Rádio Insurgente, que é a rádio oficial do Exército Zapatista, são insurgentes, ou seja, guerrilheiras e guerrilheiros, quem mantém essa rádio, mas também tem rádios comunitárias, civis, zapatistas, nas diferentes regiões, e formação de videastas, enfim, de todo tipo de comunicadores. Recentemente, um grupo de jornalistas que chamam Tercios Compas, foi criada por eles. Enfim, como vamos de tempo? Estamos... Vai indo? Bom, se vocês se cansarem, me avisem aí, eu calo a boca. Chega um momento que a autonomia está bastante sólida. Falta muito, mas está sólida, está indo por bom caminho. Só que o movimento zapatista se considera um movimento de mudança nacional e internacional. Ou seja, a preocupação com o nosso mundo e a catástrofe que está o nosso mundo. Então, em 2005, eles publicam a 6ª Declaração da Selva Lacandona. E vale muito a pena ler a 6ª Declaração. Ela faz assim um resumo mais interessante do que o meu sobre a história do zapatismo. Mas ela tem uma proposta. E resumindo essa proposta, ela diz, a partir de uma análise do que estamos vivendo, combater o Estado não é suficiente. O Estado é criminoso, nós sabemos. Mas não é ali que está o inimigo. O inimigo é transnacional, o inimigo é capital, o inimigo é a estrutura financeira do capital. Isso não está em canto algum. Atacar o Estado não resolve. Então, como que nós fazemos? Perante essa globalização do capital, que formas de resistência, que formas de insurgência nós podemos ter hoje, né, no século XXI? O que eles propõem é a criação e fortalecimento de autonomias locais, como os zapatistas fazem, mas como faz muito movimento pelo mundo, cada um do seu jeito. Ou seja, não se trata de imitar o zapatismo, sobretudo trata-se de cada grupo fortalecer a própria identidade e, a partir dessa identidade, dessa forma de ser, criar espaços de autonomia radicais. Autonomia em que de diferentes formas vamos cortando com o Estado e com o capital. E depois vincular essas autonomias para dessa forma podermos ir criando um sujeito político global na contramão da globalização. É mais ou menos um resumo do que é a 6ª Declaração de Selva Lacandona. Politizar as diferenças, aprofundar a autonomia e vincular as diferentes autonomias. E para isso, nos chamaram em 2005, em julho de 2005, para reuniões na Selva Lacandona. Quem quisesse ir para participar, para começar a pensar como pôr em prática isso no México. E a partir dali surgiu o que se chamou a outra campanha. No 1º de janeiro de 2006, saiu o subcomandante Marcos numa moto da Selva Lacandona para percorrer o país inteiro. A moto só foi a saída, depois ele subiu num carro que está ali. E quando eu vi as fotos da moto, eu pensei, puxa, essa moto não vai chegar muito longe. Mas a ideia foi percorrer o país inteiro numa anticampanha. Foi no mesmo momento das campanhas eleitorais de 2006. Só que a outra campanha era uma campanha para escutar e não para propor e muito menos para prometer. E percorreu desde Chiapas até a fronteira com os Estados Unidos. Essa foto lá embaixo
o recebimento que eles tiveram quando se aproximaram na ponte dos Estados Unidos. Eu acho que eles não gostaram muito da presença dos zapatistas ali na fronteira. O que foi interessante é que eram reuniões que podiam ser pequenas, né? Podiam ser desse tamanho, menores, maiores, onde se reuniam pessoas que não teriam podido se encontrar de outra forma. Ou seja, nós vemos comunidades indígenas com jovens estudantes, punks, trabalhadoras sexuais, membros do LGBT, enfim, todas as diferentes áreas da sociedade que estão oprimidas, que sofrem o peso desse sistema e que, no entanto, nunca se olham, nunca conversam, nunca dialogam. E naqueles momentos, compartilhando histórias de profunda dor, histórias extremamente dolorosas e, ao mesmo tempo, experiências de resistência, né? A criatividade de como sobreviver perante esse sistema que nos esmaga. Foi uma experiência fantástica, que durou todo o ano de 2006. Imagino que é extremamente difícil para o subcomandante Marcos, né, fazer esse percorrido, onde surgiu essa semente, né, no momento que nos olhamos uns aos outros, com todas as nossas diferenças, e vemos a semelhança que há naquele sistema que nos esmaga e nas nossas formas de resistência, nós começamos a entender que somos todos parte da mesma coisa, né, com nossas diferenças, de fato, politizando nossas diferenças. E é ali que surge esse movimento que é a Sexta. Hoje tem aderentes à Sexta, aderentes à Sexta Declaração no mundo inteiro. A partir também desse movimento, da outra campanha, se fortalece um movimento que já estava, mas que surge com muito mais força a partir dali, que é o movimento da mídia livre. Porque justamente nessas reuniões, quando aconteciam esses encontros, um monte de jovens estavam ali, sobretudo jovens, estavam ali para registrar aquilo, para que essas vozes pudessem ser escutadas do outro lado do país e do mundo. E era parte dessa articulação, parte da filosofia da Sexta Declaração, que é a articulação das autonomias. Então começam a surgir muitos coletivos de mídia livre, entre eles nascemos nós, o nosso coletivo da Rádio Zapatista, e aí uma história pessoal, estávamos morando um grupo de imigrantes chicanos nos Estados Unidos quando estávamos cobrindo isso, esse movimento da outra campanha, e em maio desse mês, um amigo e eu decidimos pegar a moto e atravessar o país inteiro, percorrendo, visitando movimentos sociais, acompanhando a outra campanha. É dali que surge a Rádio Zapatista. Bom, vamos pular assim um número de anos, de 2006 a 2013, 2012, mas antes disso contextualizar. O que acontece em 2006? 2006 é a eleição de Felipe Calderón, a partir de uma fraude eleitoral, onde ele declara a guerra contra o narco, contra o tráfico. É uma guerra artificial, porque não há tal coisa. O Estado e o crime organizado a mesma coisa, como eu disse. Só que Felipe Calderón entra muito debilitado, porque a fraude é tão visível que é um movimento imenso da esquerda institucional contra ele, mas há também a outra campanha. Há simultaneamente no estado de Oaxaca, a capital do estado de Oaxaca é liberada durante 6 meses, tomada pela população a partir de um movimento magisterial que é fortemente reprimido, e a população se levanta e toma a cidade, libera a cidade durante 6 meses, criando barricadas ao redor do centro histórico, enfim, um momento muito álgido, onde o país inteiro estava se levantando. Então, a única forma que ele tinha de manter controle sobre isso era colocar o exército nas ruas. De fato, para dezembro, conseguiram acabar com o movimento de Oaxaca, e há uma militarização do país inteiro, né, dizendo que é uma guerra contra o narco. Só que, ao mexer com as peças da lógica do narcotráfico, o que acontece é uma explosão da brutalidade, e isso sai das mãos. Então,
temos o que temos hoje, partes inteiras do território nacional que estão totalmente desgovernadas, onde é impossível. O que acontece há décadas nas favelas aqui do Brasil, acontece na cidade inteira, né, onde as pessoas não podem sair depois das 6 da tarde, sair ao supermercado já é uma aventura, você não sabe se vai chegar vivo ou morto, enfim. Toda a região do norte que está em condições de extrema violência, a devastação das famílias, né? Eu falei de 150 mil mortos, 20, 30 mil desaparecidos, mas o que isso implica nas famílias, no número de famílias que são destruídas por aquilo, o fato das crianças crescerem brincando com os cadáveres na rua, de ver cabeças voarem dentro das escolas, né? Enfim, uma atrocidade impensável. Depois disso, 6 anos depois, vem a eleição também fraudulenta de Peña Nieto, que hoje é o presidente que imediatamente começa com as reformas constitucionais muito parecidas ao que está acontecendo aqui no Brasil, né? De extremo neoliberalismo, da destruição de absolutamente tudo, da privatização de tudo, reformas que acabam com a defesa do território dos povos indígenas, que acabam com a educação, que acabam com o sistema de saúde. E questões como a Ayotzinapa, que aconteceram há 2 anos atrás, onde 43 estudantes são desaparecidos. Em princípio, acreditava-se pela polícia, junto com o tráfico. Hoje tudo aponta para o fato que foi o Exército e, portanto, o governo federal. São assassinados 3 estudantes e mais 3 pessoas que não tinham nada a ver. Um dos estudantes que são assassinados corre de medo durante o ataque, e umas horas depois ele é achado na rua morto, sem a pele do rosto e sem os olhos, que aparentemente foi arrancado vivo pela polícia ou o exército, entendeu? Esse tipo de brutalidade impensável é o que a gente está vivendo nesses últimos anos. E recentemente o massacre que aconteceu em Oaxaca a partir do movimento magisterial, que a gente pode falar disso um pouco depois. Então, nesse momento de absoluto desespero, os zapatistas estão surgindo com uma série de iniciativas nessa mesma ideia de compartilhar a experiência da autonomia e contagiar a experiência da autonomia. E temos, inspirados ou não pelos zapatistas, exemplos, por exemplo, em Michoacán, onde uma pequena cidade, um povoado grande, se cansa do crime organizado, da polícia, do exército e todo mundo, e decide, chega. E se arma e não permite mais que ninguém entre e declara o autogoverno, e já tem vários anos que está nessa autonomia. E isso está acontecendo em muitos lugares do país. Então, uma das iniciativas, que é uma iniciativa muito interessante dos zapatistas, é o que eles chamaram Escuelita Zapatista, Escuelita de la Libertad, segundo os zapatistas, a Escolinha da Liberdade, segundo os zapatistas. E que foi o convite que eles fizeram a milhares de pessoas em 3 diferentes momentos, um total mais ou menos de 6.000 pessoas foram ao território zapatista, e o convite era: venha a São Cristóbal de las Casas. A partir dali, os ônibus saíram para os 5 diferentes caracóis, e a partir dos caracóis, nos diferentes meios de transporte imagináveis, cada uma dessas pessoas foi para uma comunidade zapatista, algumas longe, na selva, que tinha que ir a cavalo, andando, de lancha, enfim, nos lugares mais remotos, para conviver durante uma semana na comunidade zapatista. E a Escuelita da Liberdade era sair com facão para trabalhar na roça e viver o que se vive nas comunidades no dia a dia, e depois à tarde estudar nos cadernos que eles criaram sobre como era a experiência da construção da autonomia. E o que é interessante nesse processo todo é que eles escancararam todos os problemas e todas as contradições. Isso eu achei extremamente interessante, porque isso, para mim, fortalece. Ou seja, não deram as costas a uma idealização do processo.
É um processo muito difícil, muito complicado. Todos somos seres humanos e ninguém é o herói, entendeu? E essa experiência alimentou a muita gente para fazer alguma coisa. Agora, a generosidade, eu fui com meu garotinho de meses, e a generosidade o custo simplesmente do transporte de milhares de pessoas naquele território, a segurança que a gente não vê, mas que com certeza foi feita pelo próprio exército zapatista, porque se vive num território em guerra, que é uma guerra de baixa intensidade, entre aspas, mas uma guerra, e eles garantiram a segurança de absolutamente todo mundo naquele território, onde há muito movimento paramilitar, que é um território muito complicado, alimentação para todo mundo, a preparação de meses e meses e meses das famílias que receberiam a gente e dos votantes, dos guardiães que acompanharam um por cada pessoa durante esses dias. Enfim, a logística disso, sem pedir nada, para além de uma quantia mínima que foi para o custo da impressão daqueles livrinhos. Sem pedir absolutamente nada. Tanto é que quando a gente tentava perguntar sobre a questão da paramilitarização, do que eles estavam sofrendo nos diferentes lugares, eles diziam, não é para isso que a gente está aqui. A gente está para falar de outra coisa. Ou seja, nem para procurar uma solidariedade com eles, isso foi feito, entendeu? É um presente que a gente recebia, um presente junto com uma carga de responsabilidade de depois você poder fazer alguma coisa com isso, reproduzir pelo mundo, pela urgência que temos de fazer alguma coisa. Em 2014 aconteceu um ataque paramilitar brutal no Caracol de La Realidad, na Selva Lacandona, onde um grupo que em algum momento foi uma organização camponesa legítima na década de 70, só que se tornou uma organização daquelas que procuram as migalhas do governo, né, na forma de recursos, na forma de posições políticas, enfim, e essas nunca são de graça. E essa organização se tornou uma organização paramilitar extremamente violenta, que atacou os zapatistas. Nunca tinham sido atacados em um caracol, sempre nas comunidades, né? Há muitos ataques paramilitares armados e violentos, mas nunca num caracol, e muito menos num caracol como La Realidad, que é muito simbólico. E nesse ataque assassinaram ao professor Galeano, que era uma pessoa muito respeitada dentro da comunidade, no zapatismo, e feriram muitos outros e destruíram a clínica e a escola. E aí a Junta de Bom Governo do Caracol pediu a ajuda do exército zapatista, dizendo: isso já saiu do nosso controle, nós precisamos de vocês. E o exército zapatista chegou, na realidade. Nós todos pensávamos, bom, chegou o exército zapatista, armados, a primeira vez que apareceram armados em público. Eles deixaram muito claro que o que eles procuravam era justiça, e que justiça não era a mesma coisa que vingança. E olha que é muito difícil. Nós escutamos o subcomandante Marcos, que teve uma reunião, uma conferência de imprensa com a mídia livre, ele contando que quando eles chegaram, os companheiros falaram com os insurgentes, dizendo: olha, foi muito, mas muito difícil a gente se controlar. A gente só não massacrou aqueles imbecis porque nós somos zapatistas, mas que foi difícil, foi. Porque a forma em que massacraram a Galeano foi de uma brutalidade impensável por pessoas que conheciam eles, que são todos da mesma comunidade, todo mundo se conhece, entendeu? Primos, irmãos, enfim, uma coisa assim atroz, de uma dor impensável. E eles têm um exército e não reagem com as armas, e não reagem com a violência. E eles chamaram nós todos para ir na homenagem a Galeano. E houve umas 5.000 pessoas, umas 800 pessoas de fora e milhares de zapatistas, onde toda a questão era essa. Mas se não é
vingança, então o que é a justiça? Né? Um momento extremamente comovedor, onde o subcomandante Marcos faz um resumo do que tem sido a luta zapatista e reflete sobre sua própria figura, né? Ele diz: subcomandante Marcos é uma criação, não existe. Marcos foi criado porque quando a gente saiu no 1º de janeiro de 94, toda a mídia, todo mundo conseguiu ver uma única pessoa, que era o mestiço que estava ali, e os índios continuaram invisíveis. E isso foi aproveitado. A comandância disse: olha, isso é bom, né? Vamos utilizar essa figura como porta-voz. E claro, ele é genial no uso da palavra, e isso serviu muito bem. Diz: mas só que agora a gente não procura mais a grande mídia, não procura mais os holofotes. A gente trabalha de baixo para cima, como formigas, através da Sexta Declaração Isodarense, da Sexta Declaração de Selva Lacandona. Marcos não é mais necessário, tornou-se irrelevante. E como nós estamos pela vida e não pela morte, nós vamos ressuscitar ao mestre Galeano da tumba, matando ao subcomandante Marcos. Só que esse discurso ele faz a 1h da manhã e ele começa com as palavras: tenham paciência comigo, companheiros e companheiras, porque estas serão minhas últimas palavras enquanto vivo. E ele se despede, diz: neste momento eu deixo de existir, e as luzes se apagam, e ele sai. E de repente, pelas caixas de som, a gente escuta a voz dele, dizendo: boa noite, companheiros, companheiras, quem fala aqui é subcomandante insurgente Galeano. Alguém mais se chama Galeano? E temos 5, 6 mil vozes que gritam ao mesmo tempo: eu sou Galeano. Nós somos todos Galeano. Diz: é por isso que me disseram que quando eu ressurgisse a vida seria em coletivo. Então, a performance que tem um profundo significado, né? Hoje não existe mais o nosso querido finado Marcos, hoje é subcomandante Galeano, e que nos fez nós todos refletir sobre várias coisas, sobre o que é a justiça, e sobre a aposta pela vida e não pela morte, né? Tendo um exército armado e reconhecendo a importância das armas, a luta pela vida pacífica. Essa contradição é fundamental e nos fez refletir muito. Eu não saberia dizer mais do que isso, porque, né, ainda faz nó aqui na cabeça. A partir dali, e essas são algumas das cenas daquele momento. E aí nós vemos o finado subcomandante Marcos ao lado de subcomandante Moisés, que hoje, depois da morte de Marcos, é o chefe do exército zapatista e o porta-voz, indígena Maia Tzeltal. A partir dali, um mês depois, há uma conferência de imprensa com nós da mídia livre, onde nos explica o subcomandante Galeano por que a grande mídia não é mais interessante. Tem que dizer também que para esse evento foi desconvidada a grande mídia e só foi aceita a mídia independente, e como era a morte de Marcos, era grande notícia. Então, nos pequenos momentos que a gente teve acesso à internet satelital na selva, a gente mandava as nossas notas e a grande mídia começou a roubar tudo, né? Sem dar crédito a ninguém. Então eles nos deixaram sair rápido para poder fazer nosso trabalho lá fora e evitar esse roubo da mídia corporativa. Mas enfim, ele faz uma análise da grande mídia e diz: o problema da grande mídia hoje é o que já sabemos, que a comunicação se torna uma mercadoria, mas não só. Os grandes jornais, não vendem mais em papel, sabe, não lucram com isso. O lucro é com a publicidade. A única forma de sobreviver é a publicidade. E a publicidade que mais paga é a publicidade do Estado. E para o Estado é muito interessante que certas coisas não se falem, né? Então, veja só onde chega a lógica do capitalismo. Não só a produção vira uma mercadoria, a não produção é também uma mercadoria. Apesar
do esforço heróico de muitos jornalistas trabalhando nas grandes mídias, né? E as coisas muito positivas que muitos fazem, a lógica do mercado, do capital, nesse momento faz com que a mídia, a grande mídia, seja inviável aos olhos dos zapatistas como um meio de comunicação. Isso ficou muito pessoal para eles no ataque à realidade e à morte de Galeano, porque o jornal de esquerda, La Jornada, foi lá para entrevistar os paramilitares. E o que saiu em La Jornada, o jornal de esquerda do país mais importante, foi a versão dos paramilitares. Então, a partir dali, eles dão as costas à grande mídia, e o único interlocutor com o zapatista é a mídia livre. O que fez com que a gente tivesse uma dor de cabeça muito grande pela responsabilidade que caiu sobre a gente. Depois disso, eles organizam uns eventos muito interessantes. Um deles foi, final de 2014 para 2015, o Festival Mundial das Resistências e das Rebeldias, que aconteceu em várias partes do país, onde se reuniram movimentos sociais do México e do mundo para compartilhar as experiências, tanto de opressão quanto de resistência, das formas de rebeldia que acontecem pelo mundo. Na mesma lógica da outra campanha, de compartilhar o que a gente está fazendo para a gente poder se espelhar um no outro e, a partir dali, né, poder multiplicar as resistências. Os zapatistas iriam participar nesse evento, mas eles cederam o seu lugar aos parentes dos estudantes desaparecidos de Ayotzinapa, que viajaram durante todo o percurso bom, com a dor deles, que nós todos compartilhamos. Uns meses depois, criou-se algo que foi fascinante, que foi o Seminário de Pensamento Crítico perante a Hidra Capitalista. Um seminário de uma semana teórico, na Universidade de la Tierra, Universidade da Terra, em São Cristóbal de las Casas, um espaço de educação autônoma muito ligado ao zapatismo, onde teóricos do mundo inteiro chegaram para falar, compartilhar os seus pensamentos sobre o que é o capitalismo que estamos vivendo nesse momento. E houve todas as tendências possíveis, e justamente isso que foi muito enriquecedor e fascinante. Por parte dos zapatistas, houve as falas do subcomandante Galeano, que eram falas mais teóricas sobre a visão zapatista do capitalismo, e a fala do subcomandante Moisés, que contava a história da autonomia na base, a autonomia econômica, a resistência como arma de luta, e a palavra das mulheres comandantas e bases de apoio. Enfim, a partir dali surgiram 3 livros, das falas tanto dos zapatistas quanto dos intelectuais e teóricos do mundo, e todas as falas estão disponíveis no nosso site de radiozapatista.org, que vocês podem escutar todas as falas e ler pelo menos as dos zapatistas. E vale muito a pena, né, porque é uma semana de pensamento muito profundo sobre o capitalismo. Esse movimento dialético entre a prática, né, a partir do Festival das Resistências, e o Seminário de Teoria. A partir dali, eles surgem com algo que surpreendeu muitos de nós, uma carta que o subcomandante Galeano escreve ao romancista mexicano Juan Villoro, onde ele diz que a esperança do mundo está nas artes e nas ciências. E ele explica por que as artes têm esse papel fundamental. E eles criam, agora, em julho, um festival de uma semana, quase 10 dias, de arte, onde 1.300, 1.400 artistas do mundo inteiro chegaram a São Cristóbal de las Casas, naquela Universidade de la Tierra,
a compartilhar suas expressões artísticas como forma de resistência, como forma de vislumbrar outro mundo possível, porque o que eles dizem é se nós vamos construir outro mundo, precisamos imaginá-lo. E o que nos permite imaginar como pode ser um mundo fora da lógica capitalista, com outras relações, é a arte, né? Então, mais de 1.300 artistas compartilharam, a capoeira não podia faltar, e os próprios sapatistas, nos caracóis, nos 5 caracóis, compartilharam a sua própria produção artística. E agora, nós temos para dezembro o Consciências pela Humanidade, do 25 de dezembro ao 4 de janeiro, é o convite para quem quiser ir lá, onde cientistas do mundo inteiro vão ir a território zapatista para falar com os zapatistas e terão de responder às perguntas dos zapatistas sobre a ciência. Eu não posso nem imaginar o que isso vai ser, mas acho que vai ser fascinante. Nesse processo todo, o último comentário, antes de abrir para as perguntas, é a situação atual com o movimento magisterial e o apoio que os zapatistas têm dado a esse movimento, como no Brasil as reformas na educação, a reforma constitucional da educação, que foi a primeira reforma constitucional aprovada no governo de Enrique Peña Nieto, aprovada em poucas horas, e que é um desmantelamento da educação pública. A partir dali tem havido um movimento magisterial muito forte, começou em 2013, não deu certo e agora ressurgiu nesses últimos meses com umas confrontações imensas a partir de apesar de uma criminalização na mídia, muito parecido ao que a mídia brasileira faz aqui, um linchamento mediático brutal do movimento magisterial. Apesar disso, o povo se levantou e está com o magistério, sobretudo nos estados do sul do país, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, e em particular Oaxaca, que tem essa experiência de 2006, né? Quando você esmaga um movimento, se o movimento cria um movimento de base e não apenas um movimento que pensa nas estruturas de cima, né, de quem está no poder de cima, quando há um movimento de base, a memória fica. Você pode esmagar o que quiser que a memória fica. Se ressurgiu agora, só que agora não é apenas na cidade de Oaxaca, é no estado inteiro. Na última, quando eu saí do México, tinha 33 bloqueios de estradas no estado, não tinha mais corridas de ônibus de Chiapas para Oaxaca, porque era impossível passar, e é o povo, não apenas os professores. E os zapatistas têm dado o apoio moral e doaram uma quantidade importante de alimentos e de dinheiro para o movimento magisterial e estamos nessa, né? Estamos nessa luta atualmente, que é muito forte e que o povo se levantando ao ponto de botar a polícia para correr em certos lugares, né? Os pais de família com os filhos, entendeu? Não apenas os professores. Então, estamos vivendo um momento muito forte, há semelhanças nos processos com o Brasil, então ficarmos atentos a esses processos e agradecer pela paciência de me escutar durante tanto tempo. Muito obrigado, Alejandro. Nós vamos dar início ao debate. Para quem não participou ainda, vocês se dirigem aqui ao púlpito, anunciam o próprio nome e fazem a sua pergunta. Oi, eu sou a Fernanda, do Departamento de Letras. Eu queria que você falasse um pouco para a gente da experiência com o Comparte, que aconteceu agora em julho. A gente participou de algumas coisas com você lá em Salvador e foi tão rica a experiência. E foi muito rico ter acontecido no Brasil também, né? Que você trouxe isso para a gente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi tanto o que se fez aqui no Brasil, como também o que se fez em Chiapas, sobretudo, que você falasse um pouco mais disso. Acho que muitos dos que estamos aqui somos da área de letras, somos das áreas de humanas, não todos, acho que deve ter gente de outras áreas também. Essa universidade é muito forte nas tecnologias e a gente precisa de força nas humanidades também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência com o Comparte.
em Chiapas para um evento tão interessante. Só para descrever, a Universidade da Tierra é esse espaço autônomo de educação autônoma, chama-se universidade justamente para ir um pouco a contramão das noções do que é uma universidade. É um espaço fisicamente muito grande, com espaço para hospedagem, para jovens que vêm de comunidades indígenas, que recebem educação dentro desse espaço, em grande número de diferentes áreas. Eles configuram o próprio currículo, ficam o tempo que quiserem, e além disso a gente tem seminários, tanto de análise de conjuntura, quanto teóricos, né, para quem quiser, em 3 línguas, em espanhol, tzotzil e tzeltal, que são as línguas mais faladas naquela região. Tem projetos de agroecologia, de tentar uma certa autossustentabilidade desse espaço, e é o espaço que recebe os zapatistas quando vão a São Cristóbal de las Casas. São Cristóbal sendo uma pequena cidade colonial, que digamos é a porta de entrada para o território zapatista. E é ali que aconteceram os encontros de arte dos artistas que vinham de fora, ou seja, os não zapatistas. E, bom, eu segui aquilo pela cobertura do meu próprio coletivo, não estando presente, mas houve todo tipo de manifestações artísticas simultâneas, porque vocês imaginam que esse número de artistas durante uma semana é muita coisa, de tudo, né? De poesia, de música, artes plásticas, enfim, todas as expressões imagináveis ali naquele espaço. Os zapatistas os zapatistas iriam participar também uma semana, 8 dias, no Caracol de Oventic. Ou seja, a primeira semana iria acontecer ali na Universidade da Tierra, e já as expressões artísticas dos zapatistas seriam no Caracol de Oventic. O que aconteceu é que eles decidiram que o dinheiro que eles gastariam para o transporte para eles próprios no Caracol de Oventic, de toda a região zapatista, eles preferiram doar ao movimento magisterial, e o alimento também. Essa doação da qual eu falei. Então, em vez disso, eles decidiram fazer as apresentações deles nos próprios caracóis, porque isso envolve muito menos custo, e deve ter sido também fascinante, porque aí requeria a movimentação de muita gente pelo território zapatista para os 5 caracóis. E pelo que nós vimos, foram umas coisas muito belas dessa criatividade zapatista, particularmente na poesia, na pintura, na música e no teatro, né, que foram as áreas que a gente mais viu dos próprios zapatistas. E é interessante também assim dizer que esse tipo de encontros reproduz muita coisa. Criou-se em 96, no início do movimento, um pequeno encontro dos zapatistas com chicanos, artistas chicanos de Los Angeles. Esse encontro rendeu uma coisa fantástica, porque os chicanos naquele momento se viram espelhados nos zapatistas e disseram: puxa, mas eles são indígenas, são tratados igual ou pior do que a gente é aqui nos Estados Unidos. Nossos pais fugiram do México para vir aos Estados Unidos, fugindo daquela opressão, e aqueles caras não estão fugindo, não estão fugindo, levantaram-se armas, né, e criaram um movimento revolucionário. Então, a partir dali, criou-se um movimento cultural de todas as expressões, particularmente musical, nos Estados Unidos, inspirado no zapatismo, que até hoje vai andando no caminho do zapatismo. Então, são momentos de compartilhar que são muito intensos. Uma das coisas que agora, para compartilhar, os zapatistas nos pediram era quem quiser e quem puder reproduzir o comparte pelo mundo, em qualquer lugar do mundo. E a gente tomou esse convite e criou 4 dias de encontro em Salvador, num sarau do movimento negro, no sarau bem black, numa livraria onde a gente conversou sobre literatura, na Federal, na Universidade Federal da Bahia, e na favela, no bairro de Calabar. E foi um encontro também muito interessante, de muitas expressões artísticas, e sobretudo esse encontro, né, para muita gente novidoso, né, da proposta zapatista, mas que tinha
tem tudo a ver com a criação artística de muita gente, né, que procura essa via para sair da máquina, né? Então foram momentos muito bonitos, e o Wilson participou com o lançamento do livro O Pau do Brasil, no bairro de Calabar, um momento que é muito bacana de compartilhar. Boa noite a todos. Meu nome é Joelson, Departamento de Ciências Sociais. Eu fiquei com uma curiosidade. Como é que se organiza a estrutura produtiva dessas comunidades? E como é que se pensa essa relação financeira e monetária? Porque dá para perceber que não é uma economia de subsistência. Envolve um vultoso volume financeiro. São armas, são doações. Então, eu fiquei com essa dúvida se há alguma organização dada ou se há uma heterogeneidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Já imaginava que sua pergunta não ia ser fácil, né? A resposta complexa, a mais completa a sua pergunta é dada pelo subcomandante Moisés no seminário de pensamento crítico contra a ida capitalista. E aí valeria muito a pena ler. Ele tem uma série de falas naquele momento, algumas sobre a resistência, as formas de resistência, mas tem 4 ou 5 falas sobre justamente isso, como que eles se organizam nesse sentido, né? Então, uma resposta profunda está ali, dada por eles mesmos, e vale muito a pena ler. Bom, uma resposta muito mais superficial. Por um lado, é a organização em coletivos e cooperativas nas próprias comunidades. Tem uma grande produção de café, por exemplo, né? É um dos principais produtos, inclusive de exportação, e que saem através, sobretudo, de coletivos de solidariedade. Há uma grande produção, grande venda de café para a Europa, sobretudo, a partir de coletivos lá, na Alemanha em particular, mas em outros países, onde compra-se a preços justos, né? E os lucros, depois os custos, também voltam. A mesma coisa acontece com o artesanato e com outros tipos de produção. Então, isso gera, né, o dinheiro, enfim, que é necessário. A subsistência das comunidades, enfim, há muita troca, por exemplo, e coisas muito novidosas, né? Algumas regiões são muito ricas em terra. A região de La Garrucha, por exemplo, na selva, tem muitas terras, são muito férteis. Então, há uma abundância de alimentos muito grande, enquanto que regiões como Los Altos, onde está o Ventic, é muito pobre. As terras são pequenas e são muito difíceis porque é montanha. Então, há agora um intercâmbio complexo e difícil entre os diferentes caracóis, né, entre as diferentes zonas, para poder compartilhar os alimentos e fazer trocas, enfim, né? E a questão da solidariedade, tanto de quantidade de coletivos solidários, particularmente nos países ricos, né, nos Estados Unidos, na Europa, que criam diferentes iniciativas de geração de fundos que são enviados para as comunidades zapatistas, né? Então, basicamente por ali, mas enfim, uma resposta muito mais complexa valeria a pena ler do subcomandante Moisés. Boa noite a todas e todos. Eu sou Edmar, faço licenciatura em Letras e vou soltar uma pergunta bem sacana. Seguinte, a gente interpreta o sistema capitalismo como um sistema que vive em ciclos de crise, ciclos de abundância. Atualmente, a gente vive nesse momento de crise do sistema capitalista mundial, né? Desde a crise imobiliária de 2006, 2008 até agora, está mal das pernas. E atualmente no Brasil, pelo menos no caso do Brasil, e assistindo a sua palestra, vendo que no México o movimento zabatista nasceu um pouco daí, no Brasil atualmente a gente está numa crise de representatividade. Os brasileiros não conseguem se ver representados pelas instituições, pelos partidos, pelo sistema político atual.
E no México, com certeza, também deve ter essa crise. Eu queria que você falasse um pouco, sei lá, daqui para o futuro, o que você acha, como você acha que as instituições representativas vão agir, ou como você vê que elas estão agindo, como os movimentos sociais estão agindo, porque nessa crise de representatividade, muitos dos jovens, inclusive eu, buscam sua representatividade nos movimentos sociais, ao invés de buscar nessas entidades mais clássicas, que são os partidos e as instituições burocráticas. Queria que você falasse um pouco mais disso. Eu quero só complementar a pergunta do Edmar. Quais as possibilidades você enxerga de alguma forma de insurgência em outros países ou no Brasil, por exemplo? E se você não a enxerga, por quê? Quais são as condições que não estão dadas no nosso país, por exemplo, ou mesmo em territórios urbanos do México? Bom, a crise da representatividade no México é profunda e de longa data. Então, nesse sentido, temos essa vantagem de termos sido massacrados durante muito mais tempo. Em particular, a esquerda institucional, né, está totalmente desacreditada na forma do PRD, né? Ainda há uma certa crença em Morena, que é o partido de López Obrador, enfim, mas a crise é tamanha que muita pouca gente ainda acredita na institucionalidade. Isso tem se demonstrado clarissimamente. Sobretudo nesses últimos anos, onde, como eu falei, é absolutamente evidente para a grande maioria das pessoas que o crime organizado e o Estado é a mesma coisa, enfim, não há credibilidade nenhuma. Então, a representatividade nessas instâncias é nula. O que tem de interessante no México é justamente, como dizia, esses movimentos autônomos, ou seja, não de representatividade, mas de construção autônoma na prática, de construção de outros espaços coletivos. E nisso, sim, há muitos exemplos de espaços que estão sendo liberados dessa lógica. E eu acho que, assim, pegando um pouco da sua pergunta, Wilson, tem a ver com essa questão indígena, né, tanto dos usos e costumes, da experiência de autogoverno na história da América Latina, na história do México, tem havido governo paralelo durante todo o tempo, né? O período colonial permitiu esses governos paralelos. Então tem uma longa experiência, uma longa vivência dessa possibilidade. E movimentos que têm se radicalizado nesse sentido, nesses últimos tempos, com a criação de polícias comunitárias em diferentes regiões do país, por exemplo, né? Onde em Guerrero, já há uns quase 20 anos que surgiu a polícia comunitária, onde quantidade de comunidades se juntaram para criar uma polícia, porque não era mais possível viver naquela violência daquele Estado, tanto do crime organizado, quanto do crime desorganizado, quanto da contra-insurgência, porque é o berço de muitos movimentos guerrilheiros. Então, naquele contexto, surge a polícia comunitária, que no início pegava as pessoas e levava para o Estado, e o Estado soltava, enfim, não acontecia nada. Então, criam as próprias instâncias de justiça autônoma. E estamos falando de uma grande região da montanha de Guerrero, não são zapatistas, andam juntos, né, enfim, mas é outra coisa. Essas experiências na prática de justiça autônoma indígena, depois vinculadas a experiências de educação autônoma, enfim, esses espaços de construção que surgem por tudo quanto é canto e que são pouco publicitados, mas que estão ali na prática, é ali que está a esperança. Para muitos de nós é por ali, não a representatividade. E agora, a partir dessa crença que a insurgência vem por ali, e não numa insurgência
que combate uma estrutura do Estado para colocar uma igual no seu lugar, né? E aí tem essa questão de mudar o mundo sem tomar o poder, né? Como expressa Holloway. Nesse sentido, acho que no Brasil, por exemplo, é um pouco mais complicado, porque há ainda uma visão muito para as instituições e as experiências práticas históricas da autonomia mais contemporâneas são menores, embora haja muitas e fortes, né, como os quilombos, como Canudos, enfim, né, existem essas experiências, mas em tempos recentes não tanto. E nem a herança indígena, da coletividade indígena, né? Uma das grandes dificuldades para poder levar à frente essas experiências é uma experiência de coletividade, um pensamento coletivo. E nós temos sido profundamente fragmentados, individualizados pelo próprio sistema. Então é muito complicado construir a partir dali, mas é possível. Nos Estados Unidos, né, foi possível durante o movimento dos Panteras Negras, dos Brown Berets, né, dos Chicanos, enfim, que foi brutalmente destruído também pelo Estado, mas, enfim, há possibilidade de criar esses movimentos, embora com muitas mais dificuldades. Mais uma última pergunta, Alejandro. Você, na sua atuação como escritor, em Salvador, você escreveu 2 livros, um de contos, como eu fiz referência no começo, Vozes da Rua, e depois A Rainha do Cine Roma. São 2 livros escritos numa língua estrangeira, a sua, né? Uma língua portuguesa, e você, de uma certa forma, assumindo uma perspectiva de, no caso da Rainha do Cine Roma, de crianças de rua ali na Cidade Baixa, em Salvador. Em outros momentos, por essa mesma lógica, quando você escreve o ensaio, que foi o seu doutorado, Vozes dos Porões, você faz um histórico dessas vozes marginais na literatura brasileira. No Metamorfoses, você faz você organiza uma coletânea dessas mesmas vozes na periferia da Cidade do México. O que eu quero saber é se a sua experiência próximo ao movimento zapatista, se você tem a perspectiva de que isso se transforme em produção literária. Vai muito junto, embora, por exemplo, A Rainha do Cine Roma eu escrevi antes da minha participação mais direta, né, no movimento. Mas sim, ou seja, essa visão de a partir de onde você olha as coisas e a partir de onde você atua no mundo, né? E esse olhar de baixo para cima é o mesmo olhar que eu tenho na política quanto na literatura, né? Para mim a literatura é por ali, é de baixo para cima, é olhar o que está nós que estamos cá embaixo, né? E que é ali que tem a fonte de humanidade mais profunda. Por exemplo, na Rainha do Cine Roma, esse romance sobre, que fala das crianças nas ruas de Salvador. Para mim, convivendo nas ruas, quando cheguei no Brasil, escutando as histórias extremamente dolorosas, brutais por parte das crianças, presenciando, né, a partir de andar pelas ruas, presenciando coisas terrivelmente dolorosas, o que me fascinava e o que me fez ficar não 6 meses planejados, mas 9 anos no Brasil, era essa força que tem naqueles espaços, naquelas pessoas que são as mais invisibilizadas, mais violentadas que se possa imaginar. E de todas as crianças, para mim, são as que mais doem, porque a criança não tem os elementos para sobreviver àquilo psiquicamente, entendeu? E no Brasil há uma brutalidade contra essas crianças nas ruas, ao mesmo tempo que é uma sociedade extremamente respeitosa das crianças, né? Só que crianças de 2 categorias diferentes, e muitas vezes nas ruas aconteceu isso, né? Que eu ia intervir porque alguém estava batendo numa criança
E a pessoa indignadíssima me dizia, não, mas isso não é criança, isso é pivete. Então já é outra categoria, portanto há uma violência legítima que se pode exercer nessas pessoas. E essas pessoas, como é que podem lidar com isso, né? Se o tempo todo você é visto como menos do que lixo e tratado como tal, além das violências que você sofre. E, no entanto, de repente você via umas coisas esplêndidas nessas crianças, de solidariedade, de vontade de viver, de garra de continuar, entendeu? Então, é ali que está a grande lição da humanidade. Para mim são os grandes mestres, essas crianças com as quais convivi naqueles anos, enfim, né, esses porões da humanidade, para mim são as grandes lições, não apenas do ponto de vista político, da mudança possível na sociedade, mas também como humanidade crua, está ali. Né? É ali que a gente pode aprender sobre o que é ser humano. Com essas palavras nós encerramos a nossa 10ª edição. Queria agradecer a presença de todos, agradecer muito o Alejandro e dizer para vocês que essa palestra de hoje está sendo filmada pelo Paulo Ninja e está disponível amanhã à noite na nossa página no Facebook, facebook.com/coordenadoria de cultura.secult. Obrigado a todos.